Fala pessoal, como vocês estão? Estou aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou com a presença da Monique Carvalho. Monique tem 31 anos, é a mãe da Isis e a Monique faz parte do nosso time da Aliança Portuguesa. Monique, prazer gigantesco poder te receber aqui para contar para o pessoal aqui um pouquinho da sua história, da sua vida, das coisas que você vivenciou, das coisas que você venceu na sua vida. Obrigado pela presença, Monique. Imagina, prazer todo meu participar. Legal, legal. Bom, pessoal, esse espaço, como eu já falei para vocês, é um espaço que está aberto para você que é um cliente nosso ou às vezes uma pessoa que às vezes é só um seguidor, segue a gente lá nas redes sociais. Aqui você vai ter a oportunidade de contar um pouquinho da tua vida, da tua história, do que você está fazendo agora, do que você deseja fazer no futuro, seus projetos. Às vezes você pode encontrar aqui através desse vídeo, por exemplo, um sócio para o teu negócio, um investidor, ou às vezes um cliente novo. Então, o espaço aqui do nosso podcast em miúdos é para que a gente consiga criar uma grande comunidade, para que pessoas se conheçam, para que pessoas possam ter novos relacionamentos aqui, e isso vai ser muito legal poder compartilhar com vocês aqui a história da Monique. Monique, conta para o pessoal aqui como é que é a tua experiência, né? Você está trabalhando na nossa equipe da Aliança Portuguesa, os desafios que você tem lá para atender o pessoal, Monique que é da área de atendimento. Fala aí um pouquinho desse desafio, pessoal. Para mim é maravilhoso ter aí, né, pertencer aí a essa equipe, é uma equipe maravilhosa, né, falo aí que já tive outras experiências em outros trabalhos, mas simplesmente eu amo a Aliança Portuguesa. Não é só questão do amor aí pelo trabalho, é a questão dos clientes também, né, que a gente vira uma família, querendo ou não, né? Verdade, verdade. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu gosto muito de atender as pessoas, de conhecer as necessidades delas, né? Eu acho que isso é desafiador, né? A gente tem o privilégio, eu falo isso para o pessoal muitas vezes, a gente tem o privilégio de conhecer gente nova todo dia, É né? verdade. E isso abre portas, abre a nossa mente, né? O nosso conhecimento de mundo acaba sendo estendido porque a gente acaba compartilhando histórias de pessoas que tiveram criações diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, e todos ali no fim das contas com o mesmo propósito, né? Que é se tornar um cidadão português, ou ter um visto, ou um cidadão italiano, né? Ou fazer ter a experiência de viver fora do país. Isso é de fato muito legal. Sim, eu digo suas palavras as mesmas que a minha. É algo assim. E a gente aprende aqui todos os dias, através de histórias, através de situações que acontecem em cada processo. A gente vive aprendendo, é todo dia uma experiência nova. Não, todos os dias não são iguais aqui, né? Então é algo que é maravilhoso. Amo. É mesmo, é mesmo. Verdade. Os dias não são iguais, literalmente. É uma boa definição. Cada dia é uma história nova, é uma família nova, é uma necessidade nova e a gente tem que se reinventar, né? Não existe um padrão, não existe um copia e cola. É de fato único, né? É de fato. Realmente, todo dia é uma situação diferente. A gente aprende e conseguindo ali a expectativa da pessoa, né? O que ela pretende, né? E poder acompanhar aí durante todo o processo, né? Algo maravilhoso, né? Você vê ali uma família que tem um sonho, uma pessoa que tem vontade, não só na questão da nacionalidade, mas na questão do visto, e acompanhar esse sonho que a pessoa tem é algo maravilhoso, algo que me encanta. Legal, muito legal. Mas, Monique, vamos dar uns passos atrás aí, vamos contar um pouquinho da tua história. Você tem uma história de superação, de muitos desafios na sua infância. Conta pra gente aí como que foi o início aí da sua vida, todos os desafios que você enfrentou para chegar até aqui. Sim, eu conto desde quando eu nasci. Bom, quando eu nasci, assim, já começou, né, uma questão de superação, né, de vida. Minha mãe ali, ela teve ali toda a garra, né, para que eu estivesse viva hoje, né, porque quando eu nasci, a minha mãe, ela era muito nova, né, então ela foi ali, acabou tendo um acidente, né, eu estava andando de moto com meu pai, teve um acidente, ela estava grávida de mim de 6 para 7 meses, praticamente.
E ali naquela época não tinha muito recurso, né? Questão hospitalar, né? 30 anos atrás é diferente dos recursos que a gente tem hoje. Sim. Então, nesse acidente, né, quando chegou lá no hospital, minha mãe dizia que já não conseguia mais escutar meu coração. Então, naqueles exames que eles faziam. E aí teve que fazer um parto de emergência, né? Nesse parto de emergência, eu nasci muito pequenininha. Minha mãe brinca e fala assim: nossa, você parecia um ET quando você nasceu. Era muito pequenininha, né? Nasci antes da hora, 1,5 kg aproximadamente. E aí foi uma luta, porque todos os dias meu pai tinha que ir 3 vezes por dia no hospital. Minha mãe não podia ficar lá no hospital. Então, 3 vezes por dia ele ia lá, minha mãe ia lá, tirava o leite, meu pai levava. E aí foi uma luta dos dois. E aí, depois, né, quando eu era um pouquinho, né, eu já fui crescendo, minha mãe teve que trabalhar, né, teve umas situações aí que aconteceu com meu pai. Minha mãe teve que sair para trabalhar, porque ela era do lar, né? E aí foi que eu tive ali que, já com 6 anos de idade, cuidar dos meus irmãos, né? Cuidar literalmente, né? Já pegar ali, fazer as coisas de casa. E ali foi que eu aprendi ali essa questão de ser, assim, mãezona, né? Já ser mãezona desde pequena. E aí, depois, né? Qual é a idade? Qual é a diferença de idade sua para os seus irmãos, ou Monique? 1 ano de diferença. 1 ano. Então você com 6 cuidava dos seus irmãos com 5 anos de idade, é isso? A Patrícia com 5 e o Heitor com 4 na época. Olha isso. Caramba. Olha, Então, eu tenho um filho com 5, né, que é o Miguel. Poxa, eu fico imaginando, ele não teria condições nenhuma né, com 6, de criar ou cuidar, né, ali de crianças com a idade que ele tem agora. Nossa, de fato é desafiador, né? A gente vê histórias assim, né? Às vezes a gente acha que histórias como a sua, elas acontecem só nos interiores dos interiores dos interiores do Brasil, né? Em regiões, às vezes, muito isoladas, mas não, né? Você é de São Paulo, né? Você é da sim, capital, né? da capital. Sim. E vivendo essa necessidade, né? De Sim. fato. Foi muito desafiador. E aí, tanto que aí minha mãe ficou trabalhando, né? E aí isso daí foi até 9, 10 anos de idade. Aí foi quando minha mãe já estava ali já para se separar do meu pai. Aí eu passei uma temporada com meu pai, né? Porque ele estava com alguns problemas pessoais. E aí nisso, e aí eu senti, né? Teve algumas pessoas que me convidaram aí para ir para a igreja, né? E aí eu comecei a ir. E aí eu lá pelos 13 anos de idade, foi. Naquela época não tinha trabalho registrado, não podia, a gente já não podia trabalhar assim, né? Até Com 13, eu acho que nem hoje, né? Eu acho que hoje, não sei nem a idade do jovem aprendiz. Hoje ainda está mais do que era antigamente. E aí eu peguei, o pastor tinha dado lá uns púlpitos lá pra gente, eu falei assim, eu vou vender esses púlpitos, aqueles mini púlpitos. Eu falei, eu vou fazer um curso. Aí minha avó, eu escondido, eu falei para minha avó escondido, vó, assina um curso para mim, que era aqueles cursos de CorelDRAW, essas coisas de arte de animação. Aí eu falei, eu tenho vontade de fazer isso. A minha avó foi escondido, assinou para mim. E aí eu comecei a fazer os cursos. Nisso que eu comecei a fazer os cursos, quando eu tinha lá pelos 15 anos de idade aproximadamente, eu já comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei num estúdio de fotos, fazendo edição de fotos, né? Que tinha aqueles programas, né, pelo computador, e ali eu comecei a jornada. Depois disso, né? Eu acabei a escola um pouco mais cedo, né? Com 17 anos, né? Eu já comecei a fazer faculdade. Meu pai assinou para mim. Mas assim, olha, porque, por exemplo, você continuou ainda ajudando com os teus irmãos, né? Porque eles ainda eram mais novos que você. E ainda assim conseguiu arrumar um tempo lá para fazer o curso, para poder. Que legal, cara, que legal. Isso é muito interessante, Monique, você está falando, porque a gente vive hoje uma realidade, né? Que, vamos lá, que, de certa forma, o termo é pesado, mas eu vou correr esse risco, de muito vitimismo, né? Em que as pessoas colocam a culpa em tudo, em todos, né? E, na verdade,
a responsabilidade sempre é individual, né? A gente que decide o futuro que a gente quer, aquilo que a gente quer fazer. Naturalmente, eu não sou aqui nenhum louco. Por exemplo, as condições que você esteve foram condições de muita dificuldade, de muito desafio. Totalmente diferente de uma outra família que não tenha passado pelos mesmos desafios que você passou. Ou seja, se a gente estivesse considerando uma corrida, você começou atrás. Isso é um fato, né? Você teve desafios que uma criança que não passou pelo que você passou não teve, né? Seus amigos, talvez da escola, né, da mesma idade, não passavam por aquilo que você passava. E mesmo assim, você fazia as mesmas provas que eles, você estudava a mesma matéria que eles, você tinha lá a tua prova de matemática, a tua prova de história, de geografia, de não sei, de português, e você, além de cuidar dos seus irmãos, ajudar a sua mãe, fazer todas as suas coisas, você também tinha que passar de ano, né? Sim, Então, a gente não entende muitas vezes, né? Hoje você tem 31 anos, né? isso. Ou seja, a gente está falando de algo, sei lá, de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Sim. Mas que eu tenho certeza, a gente já citou um pouquinho aqui do teu futuro, né? Do teu presente, do que você está fazendo agora, mas eu tenho certeza que essas coisas te ajudaram a formar quem você é hoje, né? Todo esse desafio que você enfrentou lá atrás te transformou numa pessoa com 31 anos, com a maturidade que às vezes pessoas com 31 anos, ou com 35, ou com 40 às vezes, não vão ter de maturidade. Você concorda com isso? Você acha que é assim mesmo? Concordo, eu concordo. Inclusive, enquanto aquela galera, né, estava passeando, estava indo naquelas. Saía, né, à noite, inclusive, eu já estava lá fazendo faculdade, comecei mais cedo e já estava estudando. E aí, depois, quando eu comecei a faculdade, aí eu falava assim: não, eu não quero ficar em casa, eu não vou ficar em casa. E aí eu fazia 2 estágios, né? Um de manhã, outro à tarde, e aí depois à noite eu já ia para a faculdade. Eu saía de casa, era 4 horas da manhã, chegava em casa meia-noite todos os dias. Então era uma rotina bem puxada. E aí de fim Você de fazia semana, estágio de quê nessa na área época? administrativa, que eu estava fazendo a ADM, né, na época. Administração. Eu fazia estágio de manhã na Receita Federal, depois eu fui para um. E aí à tarde eu fazia num escritório que eu divulgava para o banco. E aí, desse escritório, depois eu fui para o banco, né? Foi bom também, No né? banco que você trabalhou? No Bradesco. Bradesco. Legal. E aí era engraçado quando eu fiquei passando uma temporada depois com a minha mãe, e ela mora longe, ela mora praticamente quase que interior, assim, né? E aí eu saía de lá para ir para Osasco, que no começo era no departamento do banco. Eu saía também 4 horas da manhã, já estava de noite. E aí, quando eu ia dormir, eu não tinha muito tempo para dormir. Eu dormia no ônibus. Perigo de ser roubada, acontecer alguma coisa, mas graças a Deus sempre me livrou, nunca aconteceu nada. Sair de manhã também esse horário e chegar muito tarde, mas isso daí para mim foi. Assim, hoje eu não me vitimizo, eu falo assim, ai, tadinha de mim. Não. Acho que isso daí foi importante para as coisas hoje, né? Hoje e no futuro também, né? Sim, As coisas que vão acontecer no futuro, que eu tenho os meus planos, né? muito legal. Então, Isso é muito interessante porque, por exemplo, os desafios que as pessoas têm na vida, assim, eles são imprevisíveis. Ninguém consegue dizer, ah, não, essa pessoa aqui vai ter esse desafio, ou essa pessoa aqui vai ter esse outro desafio, ou essa pessoa. Eles simplesmente surgem na nossa vida. Simplesmente surgem. Simplesmente, da noite para o dia, alguma coisa pode acontecer, mudar com todo. Por exemplo, você, lá no início, né, você contando um pouquinho, você estava na barriga da sua mãe ainda, com certeza, um imprevisto, um acidente, fez com que você nascesse antes. Só isso aqui, você já vê uma mudança de rota natural, que normalmente uma criança tem uma gestação ali de em torno de 9 meses, né? De 9 meses, e você acabou nascendo antes, porque simplesmente surgiu algo inesperado, que foi um acidente, né? Um acidente de moto, né? Que você falou. sim. E isso já te colocou numa situação de desafio, porque você era uma recém-nascida que
os seus órgãos, o seu corpo, não estavam ali preparados para nascer naquele momento. Então você já começou a vencer lá no início, né? Isso é fantástico. E logo depois, com 6 anos de idade, uma criança ainda, com certeza, totalmente, se encontrou diante de um outro desafio. Olha, mamãe vai ter que ir lá trabalhar, me ajuda aqui com seus irmãos. Você ouviu isso. E você foi lá e fez. Você foi lá e ajudou. Você foi lá e colaborou com a sua mãe e com seus irmãos. Imagino hoje, talvez, o vínculo que você tem com seus irmãos, né? Deve ser muito legal também, né? Porque muitas vezes ele pode não te ver assim com um carinho especial de mãe, de cuidado, né? Sim, Isso. de fim de ano, quando é época de fim de ano, é que agora eu parei um pouquinho, mas de fim de ano, eles não passavam fim de ano na casa da minha mãe, não. Passavam fim de ano aqui em casa. Não, eu conheço histórias assim de pessoas que tinham essa questão por outras razões também, que o irmão ali, ou às vezes a avó, ou o avô, né, ou um tio ou tia, tomou um espaço, né, por conta de uma necessidade, e se criou um vínculo ali de uma forma. Eu tenho um amigo que ele era assim com a avó dele, né? A mãe dele passou por alguns problemas de saúde e ele foi literalmente criado pela avó. E ele tinha um vínculo com ela assustador, né? De bonito, né? De bonito. E venceram na vida, né? Conseguiram superar esses desafios, né? Porque, de fato, não há facilidade, né? Não tem essa possibilidade. Quem imagina, né? Quem acredita num mundo de facilidades está se preparando para passar por muito problema, porque a vida é Exatamente. difícil pra caramba, né? A vida é muito difícil. Exatamente. Quando meu pai faleceu também, né, teve todas as questões, né, que ninguém tinha cabeça, assim, né, para lidar. Assim, eu de fato estava arrasada, né, tinha um vínculo com meu pai, assim, também, apesar que meu pai já estava com alguns problemas particulares, e esses problemas aí dele foi que culminou, né, no falecimento. E tanto as coisas assim dele, quem teve que mexer com todas as coisas, né? Ninguém tinha cabeça na época, e ali eles tiveram uma base ali que era eu, né? Uhum. Fosse eu para poder fazer todas as coisas dele, que ele tinha um salão, né, de cabeleireiro, não sei se hoje teria resolvido, né? Era muita coisa. Nessa época eu estava em TCC da faculdade, eu falei assim, não, vou deixar o lado emocional um pouquinho de lado, embora eu já estava ali, né? Passando ali por algumas coisas, engordei bastante, né? Que a gente fica ali com bastante ansiedade, eu fiquei bem ansiosa na época, né? E foi também uma questão de superação, porque não foi fácil. Eu tive algumas inícios de problema de saúde, como diabetes, pressão alta muito nova, né? Que a gente acaba ficando muito ansioso, a gente acaba comendo mais do que, do que pode. E ali foi uma questão de superação também, né? Para Você mim, tinha quantos anos nisso? eu Nessa tinha época? 22 anos. 22. Caramba, né? 22 anos e com uma carga pesada dessa. Você vê, Monique, a gente hoje, né, ouve na internet, né, nas entrevistas, muita gente falar sobre inteligência emocional, né? Dão cursos, tem milhares de livros diferentes para falar sobre isso, mas, e lógico, a gente tem que conhecer sobre o assunto, tem que estudar sobre o assunto, mas eu acho que se eu pudesse resumir o que é inteligência emocional, é vencer dia após dia, né? Exatamente. É não desistir, né? É seguir em frente, é chorar, é sentir o luto, entender a realidade e buscar força em Deus para seguir em frente. É isso. Exatamente. A gente tem lá o lado racional, tem que fazer, tem que resolver, e para crescer só vai depender de mim. Tem muitas das vezes, assim, infelizmente, a gente vê muito pessoas assim que acaba falando assim: ah, para eu resolver isso, eu preciso de tal pessoa. Não, a gente não precisa de tal pessoa.
É claro, a gente teve a ajuda da mãe para nascer, né? Mas ajuda do pai, talvez em algumas situações, mas se a gente não fizer para a gente não consegue, não existe. Eu acho que na vida não existe isso. Ah, eu preciso fazer algo, mas eu preciso de tal pessoa. Todo mundo consegue. Se a gente pensar ali um pouquinho, se a gente tiver o lado racional, a gente consegue. É só criar forças, criar estratégias ali e a gente consegue. Nada é impossível. Perfeito. Poxa, muito, muito bonito você está falando, porque a gente, como um todo, né? E aí entrando um pouquinho de novo nessa questão do vitimismo, né? Quando a gente se considera uma vítima de alguma coisa, significa que alguém tem a capacidade de fazer mal a gente, concorda? Se Sim. nós somos a vítima, alguém fez mal a gente de alguma maneira. Só que é muito interessante, né? Porque se a gente for considerar um filme, a vida como se fosse um filme, você tem lá o ator principal, você tem o protagonista, você tem o figurante, né? Aquela galera que fala atrás e tal. Só que individualmente, em cada um de nós, ou na vida de cada um de nós devemos ser o protagonista da nossa vida. Né? Nós devemos ser os atores principais da nossa vida. E quanto tempo da nossa vida a gente acaba delegando essa importância, vamos dizer assim, a outras pessoas. Às vezes são pessoas que fizeram bem a nós e às vezes são pessoas que fizeram mal a nós, né? Sim. Isso pode acontecer. E, por exemplo, se eu considero uma pessoa com a capacidade de me fazer bem ou mal, significa que ela é a pessoa que está moldando, por exemplo, o meu estado de espírito agora. Ah, eu estou feliz porque aquela pessoa me fez bem. Ou eu estou triste porque aquela pessoa me fez mal, ou aquelas pessoas. Só que o fato é, a gente precisa ser feliz independente de qualquer coisa. Não é? Exatamente. E aí que entra, né, uma questão muito importante, né? Se a gente não tiver amor próprio, né? Deus deu o poder da vida pra gente e a gente tem que amar aquilo que Deus deu. Principalmente, né, o importante, né, o pilar ali é a nossa vida. Então a gente é protagonista, a gente que decide os rumos que a gente vai tomar. Jamais uma pessoa vai ser tão mal assim. A gente que permite que a pessoa seja mal pra gente. É claro que existem situações na vida, né? Mas a gente que comanda ali a própria história. Existem situações, existem percalços, sim, mas cada percalço que acontece na nossa vida, eu acho que aquilo ali são pedrinhas que a gente tem que colocar para a gente subir, não para a gente tropeçar. Ali não vai ter uma barreira, vai ser coisa que a gente vai fazer para subir. E muitas coisas, né, que a gente vive, quando a gente está vivendo, a gente não entende. O normal é a gente não entender o que está Na hora a acontecendo. gente não entende, é verdade. O normal é, pô, por que isso está acontecendo? E, de novo, a gente entra muitas vezes nesse senso de injustiça. Um exemplo, né? Uma própria correção de um pai e de uma mãe, a gente fica chateado com o pai ou com a mãe. Ou uma correção de um professor, preste atenção na aula. A gente fica chateado com ele ali, ou de um patrão que seja, ou de um encarregado, uma pessoa ali responsável. A gente fica. Só que no fim das contas, né, todas essas pessoas querem que a gente se desenvolva. Sim, Né? exatamente. E quanto mais, se a gente for falar de Deus aqui, muito mais ainda, né? Que nos corrige o tempo inteiro, para que a gente possa ser pessoas melhores, estar mais perto dele, mais próximos a ele, à vontade dele, né? Então, o tempo inteiro nós somos corrigidos, né? E quando a gente está dentro do problema, dentro da situação, a gente normalmente não entende. Só que lá na frente, anos depois, meses depois, a gente começa a entender e tudo começa a se costurar de uma forma que, poxa, isso aqui que eu estou usando agora, eu aprendi há não sei quantos anos atrás, por conta disso e tal, e agora eu uso e domino. Cara, é incrível isso, né? Como a vida é. Sim, e essa questão de acolhimento, dessa forma aí de lidar com as situações, né, de apoiar, de estar ali do lado, né, porque muitas das vezes minha mãe precisou disso por conta dos problemas que meu pai tinha, né, e aí minha mãe precisou muito.
talvez se eu não tivesse aprendido isso naquela época, talvez nem aqui na Aliança eu estaria trabalhando, porque a nossa missão é acompanhar, é ali cuidar do descendente, né? Tanto do descendente, quem quer realizar um sonho. Aquilo ali me moldou hoje o que eu posso usar hoje, né? Na questão ali do apoio, de estar ali do lado para poder uma pessoa realizar um sonho. Então, isso daí eu uso, assim, de uma forma fundamental no meu trabalho. Não, é verdade, porque é o que a gente vive na prática, né? Por exemplo, quando a gente conseguiu para a nossa vida encontrar força para vencer os desafios que foram, né, estiveram diante de nós, quando a gente vê alguém pensando em desistir de fazer alguma coisa, a gente dá força. E é muito interessante isso. É muito interessante, porque no início de tudo, diz respeito somente a nós mesmos. Né? Ah, não, eu vou me tornar uma pessoa melhor, digamos. Só que chega um certo momento que, quando a gente vence alguma coisa, quando a gente domina alguma coisa, a gente usa aquilo ali para poder auxiliar uma outra pessoa. É o exemplo que eu dou, Monique, né, e o pessoal que está aqui nos assistindo, em relação a uma cicatriz, por exemplo. O que é uma cicatriz de um machucado, por exemplo? Quando ele está aberto, você ainda está sofrendo aquilo ali. Né? Você tá doendo, você encosta, cai água, bate alguma coisa, você ainda está sofrendo com aquilo ali. Quando você tem um machucado, né? Uma ferida que já está com a cicatriz, já está com a defesa ali feita, com a pele grudadinha, você tem uma história. Ou seja, você pode chegar para alguém e falar assim: ó, tá vendo essa cicatriz aqui? Aconteceu isso, você já não está mais chorando por ela já está cicatrizada. Ela não te incomoda mais, se bater alguma coisa ali não vai acontecer nada, mas tem uma marca, ou seja, tem uma história. Então, as cicatrizes, né, que nós temos ao longo da nossa vida, na verdade, são histórias que a gente superou. Sim. E quando a gente pega essa cicatriz, a gente pode esconder. Ou seja, coloca um casaco, coloca uma blusa comprida e ninguém vai ver a nossa cicatriz. Não estou falando que a gente tem que ficar mostrando nossas cicatrizes para todo mundo. Também não é isso. Porém, existem situações que, aí eu vou trazer para Deus de novo, que é o que eu acredito, que Deus vai permitir que algumas pessoas estejam ou passem pela nossa vida que tenham feridas abertas ainda, semelhantes às que nós tivemos. E aí a gente vai levantar o casaco, vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Eu me machuquei com isso também. Só que olha o final da história, olha aqui a cicatriz, depois vai ficar assim. Ou seja, a gente consegue de alguma forma trazer um conforto para quem está vivendo agora, pelo fato da gente ter vencido, né? Cara, é fantástico falar disso, né? Isso é verdade. Porque na hora a gente sente ali a dor, a gente fica ali. E eu sou muito assim, de passar por uma coisa, mas eu não eu acabo guardando para ver e pensar como que eu posso fazer para resolver. E ali eu acabo guardando. Sempre foi assim, né? Que eu aprendi assim. Mas e depois, assim, hoje eu não tenho assim muito assim. De compartilhar, não. Eu acho que isso daí são aprendizados que as pessoas podem ver e usar aquilo ali, de repente, como exemplo, né? Acho que são histórias aí que pode fazer sentido para outras pessoas também, né? Uhum. Não, isso aqui essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De conversar, falar sobre essas histórias da sua vida. Eu mesmo, por exemplo, não sabia, né? Você trabalha com a gente aqui, já tem acho que mais de um ano, né? Um ano para mais. Né? E eu não sabia, para você ver, dessas histórias que você teve. E uma oportunidade como essa, né? E eu vou te dizer, Monique, esse espaço aqui, né? Essa oportunidade aqui do nosso podcast, né? Do Em Miúdos, a ideia é essa. É a gente poder compartilhar histórias, compartilhar experiências, situações que nós vivemos. Eu tenho certeza, Monique, que pessoas que vão assistir esse vídeo aqui vão encontrar muita força naquilo que você tem falado aqui para gente, porque pode ter certeza
que tem pessoas que estão vivendo alguma coisa parecida, ou igual ou parecida com os desafios que você enfrentou, né? E às vezes estão culpando a Deus, Deus, cadê Deus, né? Ou culpando os seus pais. E eu vejo você falar, por exemplo, né, seu pai já é falecido, mas fala da sua mãe com uma paz incrível. Não tem mágoa, não tem tristeza, não tem rancor. É a sensação que eu tenho. Você tem alegria, né? Em Sim. relação a eles, né? Sim, eles tiveram, né, as coisas que aconteceram, né, na época não foi legal, né, aconteceu, assim, de eu começar, eu poderia culpar, falar assim, nossa, mas foi muito cedo que ela teve que sair para trabalhar, meu pai teve as questões dele, nossa, eu poderia culpar, mas não, acho que isso daí valeu de experiência para eu ser hoje a pessoa que eu sou. E hoje eu e a minha mãe, assim, na época, tanto que teve uma época que eu fui ficar com meu pai, na época eu não entendia muito bem. Eu fui para poder ajudar meu pai, né? Mas eu nunca fiquei assim nessa questão de intriga, porque infelizmente tem muito isso nas famílias, né? Mas eu não procurava fazer nenhum tipo de intriga, nem nada do tipo. O que hoje eu e a minha mãe, assim, nós somos, apesar dela morar um pouquinho longe, mas é todo dia, assim, ela me pergunta à noite como eu estou, né? É mais eu cuidando dela hoje do que tudo, né? É mais eu cuidando dela, mas ela é nova, assim, tudo, né? Mas questão assim dela, a gente tem essa preocupação uma com a outra, né? De perguntar como que está. Às vezes a gente faz as nossas chamadas de vídeo, né? E sempre assim, né? É uma cuidando da outra. A minha irmã também, né? Ela é mais eu me preocupando, porque se eu não mandar mensagens, ela acaba esquecendo que é corrido também para ela, meu irmão também, né? Então eu não tenho nenhum tipo de mágoa, nem ressentimento, nem pelo que aconteceu na situação do meu pai. Imagina, acho que foram experiências. Hoje eu tenho essa ideia de que são experiências que aconteceram que foi necessário para o meu crescimento. Uhum. Não, sem dúvida. E aí tem uma coisa, né, que a gente precisa sempre lembrar aqui e trazer. A gente precisa se perdoar e perdoar os outros. Isso aqui, para mim, é algo que, sabe, é fundamental. A gente precisa saber que todo mundo erra, que não tem ninguém perfeito. Tem pessoas em busca da perfeição, né? Agora, perfeito, muito difícil. E dependendo da forma como a gente leva a vida, se a gente levar a vida a ferro e fogo, ou seja, ninguém pode errar, a gente se mata, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente vai errar também. Não, sabe, se a gente levar as coisas tudo sabe, 8 ou 80, a vida vai ser muito difícil. E a gente acaba afastando pessoas boas, pessoas que gostam da gente, de perto. Porque a gente vai ser intolerante, não vai ter paciência, vai ser intransigente. A gente se torna uma pessoa desagradável e tende a um isolamento. Porque Sim. enquanto a gente é novo, né, a gente até acha que pode ser alguma coisa sozinho. Só que depois o tempo vai passando, a gente vai vendo que a gente precisa de ajuda, precisa de Sim, pessoas, precisa de exato. amigos, precisa, todo mundo precisa, né? E a gente hoje, né, aí tem questões políticas, tem questões de não sei o quê, tem um monte de coisa que tem separado as pessoas, né? Tem afastado as pessoas. Eu me lembro da minha infância, por exemplo, cara, eu tinha amigos, eu não queria saber em quem o pai dele votava, em quem a mãe dele votava, qual era o time dele, qual era. Não estava nem aí, eu só queria ter meu amigo. Né? Eu só queria brincar, só queria rir, queria me divertir, eu não estava preocupado com nada disso. Né? Não que a gente não tenha que se preocupar, não estou falando nada disso, mas a gente deixou coisas essenciais da vida, como a amizade, como o perdão, como o ajudar ao próximo, né? A gente aí está vivendo, infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E a gente tem, né, na nossa equipe a Keila, né, que tem familiares que moram no Rio Grande do Sul, e toda a movimentação que ela fez, né, com a nossa equipe para poder ajudar as pessoas lá, mandando cartinhas para as pessoas necessitadas, foi muito emocionante, né, o que a gente viu, além de doações. E
a gente vê que às vezes só num momento de extrema dificuldade que a gente se lembra daquilo que é essência, que é perdoar, ajudar, estender a mão, né? Viver a vida de forma mais leve. Eu acho que falta isso para todos, né? Sabe? Dá uma... Vamos dar uma zerada e vamos começar de novo, sabe? Vamos esquecer o que passou e vamos seguir daqui para frente. Eu acho que com a gente mesmo e com os outros, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos e com as pessoas que ainda nós vamos conhecer, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim também todo mundo tem que ter uma base ali onde ela consegue ali, se não se onde ela tem uma base ali que ela pode fazer algo que ela goste e ali através disso fazer as amizades, né? E é isso que move a gente. Se a gente acaba ficando ali só preso em ressentimento, acaba ficando preso ali só em situações que não são agradáveis, a gente não vive. A gente fica ali com uma tapa ali no rosto, olhando só para uma situação ruim aqui, outra situação ali, e a gente não anda para frente. A gente tem sim, na nossa vida eu falo assim que a gente tem 3 pilares, né? O físico, mental e espiritual. Ali as coisas têm que andar. Então, antigamente eu não tinha muito isso, né? Hoje, de questão de ter uma vida saudável, meu pai não tinha isso, né? Infelizmente, muitas pessoas da minha família eu sempre converso, né, para ver que se dá para ajudar um pouquinho nesse sentido, mas para que lá no futuro, né, as pessoas possam ver e falar assim, ela teve uma, né, eu quero aproveitar a minha vida daqui a pouquinho em Portugal. Legal. Vontade de eu vou para lá, né? E eu quero fazer isso daí com tranquilidade, né? Com saúde, né? E também essa questão de a gente ter mágoa, da gente ter ressentimento, isso daí também não faz mal nem para a cabeça da gente, né? E através da cabeça você não consegue ter uma linha ali na parte da sua saúde, né? Querendo ou não, e acaba influenciando na parte espiritual também. É um conjunto, eu acho. Tudo junto, né? Tá tudo ligado. É incrível como não tem como separar essas 3 coisas, né? Sim. Uma coisa interfere na outra e uma das 3 pode derrubar as 3, né? É muito curioso isso e é algo que de fato a gente precisa estar atento. Agora eu vou aproveitar a oportunidade que você falou aí de ter uma vida mais saudável. Conta pra gente aí qual é o seu hobby favorito aí que você gosta de fazer, até para o pessoal saber aqui também. Eu amo dançar. Eu amo dançar. Eu vou para academia para treinar também um pouquinho, mas o que eu descobri assim quando eu tinha lá para os 13 anos de idade, comecei a dançar e aí eu fui. Agora eu comecei a outros ritmos de dança, né? E aí tô aprendendo um pouquinho de zouk, né? Gosto também de dançar aquelas músicas mais, né? Tem axé também que eu gosto. Zouk, eu amo. Zouk é o quê? Zouk eu nunca ouvi falar. Uma dança latino-americana. Ah, é? Eu não conheço, não. É bem legal, eu amo. Eu aprendi, eu comecei há 2 anos atrás, né? Fazer algumas aulas, e aí eu dei continuidade, né? Hoje eu faço uma vez na semana, né? Uma vez na semana eu sempre. Não são aulas fixas, né? São quando eu tenho um tempinho, né? Aí eu vou e vou dançar um pouquinho. Legal, legal. Nossa, isso é maravilhoso, faz muito bem para a mente, né? Faz bem para tudo. E tá aí uma dica interessante, né? Às vezes o pessoal fala, não gosta de academia, de ficar puxando peso, né? Ferro. Às vezes você consegue trabalhar ali o seu corpo, né? Gerar um cardio legal, né? Um movimento interessante ali, fazendo uma dança, fazendo um esporte, né? Fazendo algum outro tipo de atividade que não necessariamente, não que a musculação não seja importante, é muito, muito importante, mas às vezes você tem outras coisas alternativas que você consegue fazer e também gerar um resultado legal, né? Sim, porque uma hora a gente vai ficar um pouco mais velho, a gente vai, né? Se você não tiver
Imagina só, daqui 20, 30 anos, né? Eu acho que isso daí faz parte. A gente precisa, assim, né, fazer alguma coisa que goste. Não precisa ficar puxando. É claro, eu gosto. Eu particularmente gosto de ir lá puxar ferro, mas é uma coisa que eu gosto. Mas eu também gosto de fazer esse tipo de atividade. Já fiz outras atividades, né? Já joguei handball um tempo atrás, né? Mas o que eu gosto mesmo é da dança. E se a pessoa não tiver algo que ela goste de fazer, como que ela vai esses traumas, essas coisas, como que ela vai fazer para poder esparecer um pouco? Porque se a gente ficar ali só alienado numa coisa, situação de família, situação assim, situação ali, a gente não consegue se esparecer, não consegue fazer amizades para que possam apoiar a gente ali, né, também. E aí é uma questão muito legal que você falou das amizades, né? Muitas vezes a gente, para mudar um hábito para certas coisas, né? A gente precisa mudar o nosso círculo de amizade. Exatamente. Muitas vezes, porque um exemplo, se você está cercado num ambiente, por exemplo, de pessoas que só se alimentam mal e são muito sedentárias, qual força que você vai ter para se alimentar bem e ser uma pessoa ativa? Muito difícil. É Muito verdade. difícil. Porque até quando você tentar se alimentar bem, você vai ser zoado, vão brincar com você, vão dificultar a tua vida. Ninguém vai te chamar para comer uma salada, só é pizza, rodízio, não sei. McDonald's. Então, quando você muda o teu ambiente muitas vezes, ou seja, você vai lá na academia, vai fazer algum tipo de atividade, né? Ter um hobby diferente, alguma coisa assim, como você falou da dança ou de um esporte, automaticamente você vai conhecer gente nova. E aquelas pessoas vão estar praticando os hábitos que você deseja começar a praticar. Então, essas pessoas, elas têm muito mais chance de te incentivar do que as que você está nesse momento, né? Sim, Então, a gente às vezes não se liga nisso, mas pessoas e ambiente diz muito respeito ao que a gente vai conseguir alcançar ou não. Porque a gente vai ter mais apoio ou mais dificuldade, dependendo das pessoas que estão próximas a nós, né? E do sim. ambiente. Apesar da gente buscar, como a gente tem falado aqui ao longo de todo o bate-papo, que a gente tem que buscar força em nós mesmos. Só que nem sempre a gente consegue. É. Então é muito bom quando a gente tem um apoio. Sim, é verdade. E antigamente só fica assim, não estou falando assim que é ruim, é bom questão de família e tudo mais, mas eu já fui casada, eu não tive esse apoio para essas questões, né? Não tinha nenhum tipo de apoio, assim, questão de academia, não, era só casa, né? Não podia fazer as coisas que eu gostava, né? Então, quando eu saí ali daquela linha um pouco, né? Tinha amizades da época da escola, né? Que já estavam ali naquela, né? E falavam, não, vamos treinar. Teve até uma amiga minha da época, quando bem no comecinho, lá com 13 anos, né? Que ela me incentivou bastante, né? Hoje ela não mora aqui no Brasil, mas ela me incentivou bastante, mesmo de fora. Não, vai fazer uma atividade, faz uma coisa que você gosta, mais dopamina no corpo, né? E aí eu comecei a seguir. Isso daí, hoje as pessoas que me vê há 3 anos atrás, falam: Nossa, Monique, você é uma pessoa muito diferente do que você era antes. Não que você era uma pessoa amargurada, mas você era muito séria, né? Eu continuo sendo séria, né? Mas assim, com o maior sorriso no rosto, né? Tem mais sorriso no rosto. É mais gostoso conversar com você hoje, né? Do que era antigamente. Legal, legal. A gente vive em construção, né? E a gente encontra prazer muitas vezes em coisas simples, né? Coisas acessíveis. A gente sempre vive, né? Em busca do desconhecido, né? Em busca do, às vezes, inalcançável ou daquela coisa extraordinária, né? Mas não tem nada melhor do que o simples. Eu Sim. vou, eu vou te falar uma coisa, Monique. Eu estou aqui em Portugal, né? Portugal tem uma culinária maravilhosa, muito boa. Porém, cara, a falta que eu sinto de arroz e feijão é. Eu não sinto falta de, sei lá, pensa uma comida brasileira diferente aí, sei lá.
Não sei, feijão tropeiro. Talvez se eu fosse mineiro, talvez eu sentiria, né? Vamos dizer que sim. Mas é arroz e feijão. E nossas refeições aqui sempre tem arroz e feijão. É uma coisa que faz falta. Eu quero dizer no sentido seguinte: o simples, ele é muito importante. A gente ter prazer nas coisas simples, né? Sabe? É como, por exemplo, a gente fala de um abraço, de conhecer a pessoa pelo nome, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, dentro do nosso time, né, dentro da Aliança Portuguesa, de dar atenção para as pessoas, né, de verdade, se importar de verdade, né, querer ser amigo, né? Eu falo isso, né? Você pode confirmar Sim, que eu falo, ó, primeiro você faz o amigo, depois você vê se essa pessoa vai querer contratar a gente. Primeiro sim, faz o amigo, né? É isso que eu falo, sim, é né? Nas verdade. nossas reuniões, né? É verdade, e acho que isso daí, eu sou assim na vida já, e é algo que me acrescentou mais ainda. A gente poder ali, todos os dias, a gente conversa ali com um descendente e não é algo ali forçado, é algo que já parte da gente mesmo, né? E a gente poder ter essa linha de amizade com cada descendente que passa, cada pessoa que vai fazer um visto, né? É algo maravilhoso e a gente conhece um pouquinho da história, querendo ou não. Às vezes é uma videoconferência que leva em torno de 15, 20 minutos, mas só a conexão que a gente tem ali com a pessoa, a gente consegue ali obter ali. Então, são histórias, né, que ajudam a gente também, querendo ou não, né, Sim, todos os dias. Né, são histórias que a gente pode tornar ali como exemplo também. Tem pessoas que querem ir para Portugal, de repente, para realizar um sonho, que é trabalhar lá, né? Quer morar, às vezes quer voltar a ter o contato com a família, né? Às vezes só tem por internet, enfim. E é algo assim maravilhoso. A gente se torna um amigo mesmo, né? Tem descendente aqui que manda mensagem de bom dia, pessoas que já estão lá mandam mensagem de bom dia. A gente, né? Tem ali aquela linha de amizade até hoje, né? Desde quando eu entrei na aliança. Então é maravilhoso isso, muito bom. a gente faz parte da família mesmo, né? A gente entra para a Sim, família da pessoa mesmo. principalmente nos grupos de WhatsApp da família. É verdade, é verdade. A gente, às vezes, né, o pessoal coloca a gente nos grupos do WhatsApp da família. Às vezes a gente está lá no meio da conversa, não tem nada a ver com a cidadania, mas a gente está lá no meio. É verdade, é verdade. Ai, mas é muito Somos bom. incorporados às famílias das pessoas, né? Isso vai ser muito legal. Isso é Sim, muito... eu falo assim que tem descendentes ali que a gente adota ali como, né, como na verdade eles adotam a gente ou a gente adota eles ali como se fosse parte da família também, mas e é algo assim maravilhoso poder ter esse contato, poder ter essa conexão com eles, nossa, é algo que é muito bom de verdade. Legal, legal. Monique, vamos falar agora de futuro. Você falou aí que tem a intenção de vir para Portugal. Conta aí Sim. um pouquinho dos seus planos, o que que você está pensando. Fala para nossa audiência aqui, para saber. Sim. Então, eu fui atrás, né? Eu tenho uma linhagem, né, portuguesa, mas infelizmente, né, por conta aí de documentação, meu bisavô, né, não registrou a minha avó, mas a gente sabe que ele infelizmente não registrou. Porém, eu descobri ali através de outros meios que tem linhagem europeia, né? Já iniciei aí a pesquisa, já achamos aí o documento do filho da espanhola, e aí a gente vai seguir aí vai ter a pesquisa agora, né? Vou ver a pesquisa a espanhola, e aí eu vou para Portugal. Minha vontade não é para ir para a Espanha, mesmo tendo ficando, né, por conta aí dessa questão do registro, né? Mas a minha vontade é ir para Portugal, né? Trabalhar aí pertinho de você. Uma Legal, aliança pertinho. legal, legal, Monique. O desejo do meu coração é que todo mundo da equipe possa vir a Portugal, né? E lógico, alguns têm o desejo, como você falou, de viver, né? Então, eu quero muito poder proporcionar isso, né, para o nosso time, essa possibilidade, porque a gente está diante de pessoas diariamente, né? Pessoas que têm o direito e muitas vezes não valorizam isso, né? Pessoas que às vezes têm tudo na mão, tudo. Às vezes precisa de uma pesquisa, às vezes precisa de uma informação, alguma coisa, ok, mas tem o direito.
e não valorizam, não priorizam e deixam, às vezes, passar essa oportunidade. Quantas e quantas vezes nós falamos com pessoas que, num certo momento, falaram que não queriam, e meses depois voltavam, falando: meu familiar faleceu, agora não dá mais para eu fazer. Tal pessoa... E às vezes agradece, às vezes até emocionado, né? Vim aqui te agradecer porque vocês insistiram para que eu pudesse me tornar português, mas acabei de receber a notícia aqui do falecimento de tal pessoa, e aí a linhagem é interrompida, né, no caso da cidadania, e a pessoa acaba não conseguindo. Então, eu sempre digo, fazer conosco ou fazer sem a gente, para mim, pouco importa. Pouco importa, não. Lógico que eu gostaria que todo mundo fizesse com a gente. Óbvio. Porém, o importante é fazer. Faça. Faça, pelo amor de Deus. Faça, pelo amor de Deus. Vai abrir oportunidade. Essa pessoa não quer Portugal, mas vai abrir oportunidade aí para toda a União Europeia. A gente tem que agradecer que existe esse espaço Schengen. E aí dá esse acesso a uma pessoa que tem a nacionalidade portuguesa, ela pode morar, pode trabalhar, pode dar esse direito aí para os filhos, para netos. E assim, é uma coisa assim que vai abrir espaço. Porque assim, não falando mal do nosso do Brasil, né? Mas a gente tem que pensar no futuro. A gente não sabe qual que vai ser o dia de amanhã, né? Aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, a gente sabe que se for quebrar moeda, é muito mais fácil quebrar o real do que quebrar o euro. E aí é muito triste quando a gente vê uma pessoa falar assim: eu tenho o direito, mas eu não quero fazer o processo. É muito triste, de verdade, porque aí depois a pessoa acaba pensando bem, e aí quando ela vai querer fazer, infelizmente, eu já vi várias situações aqui, pessoa que retornou, e ali, às vezes, uma pessoa já estava doente, né? Já vi uma situação assim, a pessoa falou: olha, eu vou fazer a pesquisa, e aí uma semana depois, infelizmente, a pessoa que era neta de português acaba falecendo. Então, é muito triste. Então, a gente não pode ficar pensando, igual eu falei, né? Claro, a gente tem ali as pessoas que vão nos apoiar, que vão nos ajudar, mas a gente não pode pensar que só outra pessoa só vai fazer o processo se uma outra pessoa deixar, não deixar, né? Mas eu dependo só de tal pessoa, às vezes, de uma opinião. Se é um sonho que a gente tem que correr atrás, sim. Sim, né? sem dúvida. Fala assim, não questão assim, por exemplo, marido e mulher, mas às vezes a gente acaba ficando preso numa situação que não tem necessidade de a gente ficar preso ali. Às vezes um irmão não quer fazer, aí a pessoa deixa de fazer porque esse irmão não quer. Deixa ele sem e você faz, ué. Garante o teu direito, garante das gerações seguintes. E vou dizer, pela experiência, se você começar a fazer, ele vai vir. Normalmente é assim. Precisa começar para que os outros acreditem, né? Porque no final todo mundo vai querer ter o benefício. No final, quando você tiver suas fotos lá na Torre Eiffel, né? Lá comendo pizza na Itália, no Coliseu lá, aí todo mundo vai, eu quero, como é que faz? Você acreditou primeiro, então quem acreditou primeiro, colhe primeiro, tira a foto primeiro. Sim, é verdade. E isso é interessante também, Monique, que você está comentando, porque, assim, se a gente for, eu poderia até fazer um levantamento sobre isso, pedir para o nosso time fazer esse levantamento, porque a faixa etária de pessoas que nos procura, muitas vezes, com pessoas que já estão acima de 60 anos, 70 anos, que é a última linhagem ali com direito, é gigante. Há muitos casos, você sabe bem disso, de pessoas que nos procuram quando o último descendente ele tem direito para poder fazer e depois abrir para mais gerações, às vezes está limitado com questões de Alzheimer ou outros tipos de doenças, né, degenerativas, alguma coisa assim, ou já com uma idade avançada, né? Então, o que eu percebo é que as pessoas despertam para isso tarde demais. Muitas vezes tarde demais. Muitas vezes nós conseguimos dar entrada, concluir processo, fazer a coisa acontecer, mas é como se a pessoa tivesse uma oportunidade ao longo de toda a sua vida, porque a pessoa já nasce com o direito. Ela já nasce filha de português, ela já nasce neta de português, bisneta, trineta. E ela passa uma vida inteira e aí vai despertar isso, para isso, às vezes muito tarde.
e poderia ter usufruído disso muito tempo. Exatamente. De repente, ela já podia estar com os filhos, já morando, já trabalhando em Portugal, podendo. E Portugal, a gente sabe, questão de segurança, né? É um dos países aí melhores que tem em relação à segurança. A gente sabe o que, infelizmente, acontece aqui no Brasil, né? Então, é uma coisa, é o que eu falo, se a pessoa tem vontade de fazer uma coisa, né? Ela, é claro, não ficar ali dependendo, porque daqui a pouco todos os irmãos vão querer fazer. Né? Ela não depender exclusivamente ali de irmãos ou de repente de tio ou de tia, né? Ela dá o pontapé inicial, porque ali o futuro dela depende dela, a família dela vai depender dela, né? Então, se de repente a pessoa já podia estar lá em Portugal já há vários anos, já podendo fazer a família dela lá, né? E podendo dar essa melhor herança que ela pode dar para a família. Né, melhor herança, ter ali os países ali da União Europeia, poder dar um estudo de qualidade, né, maior qualidade do que aqui no Brasil, que a gente sabe, pode ser a melhor escola aqui no Brasil, mas é incomparável com o estudo de Portugal, dos países muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Monique, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito legal conhecer a tua história aqui em detalhes, ver toda a superação que você teve ao longo de toda a sua vida. Tenho certeza que você tem muitas coisas ainda a viver, a experimentar. Espero mesmo que você possa usufruir dessas coisas com a gente, né, dentro da nossa equipe, né, realizando seus sonhos aqui dentro da Aliança Portuguesa, né, dentro do nosso grupo, né, e dizer que é uma honra, uma alegria para mim poder ter alguém como você conosco, com uma história tão bonita, e te desejo tudo, tudo, tudo de excelente mesmo para você, para sua família, para a Isis, né? E é uma alegria muito grande, de verdade, um prazer poder ouvir aqui a tua história. Vou dar um espaço aqui agora para você poder falar as suas considerações finais, mandar o seu recado aí para o pessoal, beleza? Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, que posso deixar de recado aqui para as pessoas, né? Da mesma forma que eu tive essa superação de vida, né? Teve percalços, tudo que a gente quer na vida sempre vai ter um percalço, sempre vai acontecer uma situação. Mas se você quer fazer alguma coisa, vai atrás, se planeja que dá certo. Não ficar ali dependendo de outras pessoas para que você possa fazer, né? Claro, tem situações, a gente pensa assim, não vou conseguir. Claro, consegue sim. É só você pensar numa forma que você consegue. Eu acho que existem situações na vida da gente que vem acontecendo, né? Que são só situações que vão fazer ali para que você possa subir. Não são pedras no caminho. Ali são tijolinhos que você vai usando ali para fazer uma escada para você conseguir. E a mesma coisa que eu falo na situação da nacionalidade, numa questão de um visto. Nada é assim fácil. Mas se a pessoa focar, ela consegue. É só focar, motivação, se motivar e dá tudo certo. Muito bom, muito bom. Com certeza, Monique, concordo contigo. Pessoal, você que assistiu aqui até o final, foi um prazer mesmo. Não perca nenhum episódio, cada história diferente. É um aprendizado atrás do outro, né? Estou muito feliz de ter conhecido aqui mais detalhes da história da Monique. E você que é da nossa audiência, está ouvindo aqui esse podcast, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que quem sabe você pode ser uma pessoa a participar aqui, contar a tua história, assim como a Monique fez hoje. Então, fala com a nossa equipe, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais, como você pode nos chamar, que a gente pode marcar um dia e você poder contar aí a tua história, os teus sonhos, os teus projetos para o futuro, algumas coisas do seu passado também que você quiser, que você está fazendo agora. É um canal aberto para todos. Então, Monique, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até o próximo. Tchau!